Quem está no controle das Nações Unidas? A quem eles servem? O que a mídia nos passa é que a Organização das Nações Unidas, a ONU, é uma organização internacional que visa facilitar a cooperação por meio do progresso social, desenvolvimento econômico, segurança internacional e direito internacional. Eles se promovem e são promovidos externamente como um corpo respeitável que lida com paz, segurança, desenvolvimento, direitos humanos e assuntos humanitários. Sendo assim, não é surpresa ver a ONU na vanguarda de todos os conflitos e instabilidades internacionais, uma vez que esses eventos lhes dão um ambiente ideal para se promoverem como portadores da paz na Terra. Para se promover, a ONU usa redes de mídia tradicionais, como a CNN. A CNN é de propriedade da Time Warner, que pertence a JP Morgan. Uma grande maioria dos proprietários de redes de mídia tradicionais americanas são todos membros do CFR, Council on Foreign Relations, o Conselho de Relações Exteriores, uma instituição globalista criada por magnatas, entre eles JP Morgan e Rockefeller. A CNN é de propriedade da Time Warner, que é de propriedade de um número de indivíduos e corporações, que são geridas por algumas famílias. Essas famílias se escondem atrás das corporações que administram, usando os funcionários e os políticos que contratam para fazer seu trabalho sujo. Aí você me pergunta, mas então, o que isso tudo tem a ver com as Nações Unidas? Bem, os mesmos que possuem todas as principais redes de mídia americana também possuem, administram e são os criadores das Nações Unidas. Eles são os donos das Nações Unidas. Os donos das Nações Unidas usam suas redes de mídia para influenciar bilhões de pessoas. Poucos sabem, mas as principais redes de mídia americana são de propriedade de menos de 5 corporações multinacionais. E todas essas corporações têm ligações com as famílias Rothschild e Rockefeller. Estes são os senhores do mundo. Se você pesquisar ainda mais, todas as mesmas corporações estão diretamente relacionadas ao boicote de tecnologias de energia limpa, como a General Electric. E não acaba aqui. Mais conexões podem ser feitas nas indústrias alimentícia e farmacêutica. Nosso planeta pertence a um pequeno grupo de famílias e às corporações que eles administram. Isso não é mais um segredo, não é mais uma teoria da conspiração. Está se tornando evidente que essas pessoas não têm as melhores intenções para com a humanidade. O precursor das Nações Unidas foi a Liga das Nações. Foi criada sob o Tratado de Versalhes em 1919. Muitos acreditam que a ideia da criação da ONU foi por conta da Segunda Guerra Mundial, mas não foi. Um plano para o controle global, através de um corpo bem disfarçado de paz, começou muito antes de 1945. A Liga das Nações era uma organização intergovernamental criada na Conferência de Paz de Paris, que visava dar um fim à Primeira Guerra Mundial. Mas não se engane. O desenvolvimento de organizações internacionais depois de grandes conflitos é uma maneira de enganar. Então, conforme está nos livros de história, a ONU foi criada em 1945 como resultado da Segunda Guerra Mundial. Perceba um detalhe importante. Sempre que há um conflito global, algo é criado a partir desse conflito, para dar a ilusão que tudo que é criado a partir disso é uma solução direta para o conflito. Então, eles agem assim, eles criam o problema. Através da mídia que eles mesmos controlam, faz a população sentir medo. O povo entra em pânico e pede uma solução. Depois eles apresentam a solução. Inspirado nas ideias de Noam Chomsky, uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica, o francês Sylvain Timsit elaborou a lista das 10 estratégias mais comuns de manipulação em massa através dos meios de comunicação de massa. E um dos itens da lista é
criar problemas e depois oferecer soluções. A Liga das Nações foi criada pela família Rockefeller. Eles foram responsáveis pelo financiamento de toda a operação. Ao mesmo tempo, foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que é e foi fortemente financiada pelas famílias Rockefeller e Rothschild. E atenção agora, muita atenção para o que você vai ouvir. Os mesmos grupos que financiaram a Alemanha nazista criaram as Nações Unidas. Ambos os lados da guerra foram financiados pelo mesmo grupo. Uma questão chave que devemos nos perguntar quando se trata de órgãos governamentais globais e internacionais é: quem está no comando? Quem está tomando as decisões? Que conexões podem ser feitas entre as Nações Unidas e os outros principais órgãos governamentais do planeta Terra? Se as Nações Unidas foram criadas para a paz e a estabilidade em tempos de guerra conflitantes, por que os mesmos partidos financiaram ambos os lados da guerra? Foi apenas para o lucro ou eles queriam criar guerra para criar órgãos governamentais que controlariam todo o nosso planeta? Pare para pensar. As Nações Unidas se ramificaram na Organização Mundial da Saúde, que tem outras ramificações dentro dela, como o Codex Alimentários e a Food and Drug Administration. Paul M. Warburg, um banqueiro nascido na Alemanha, que foi membro indicado do Federal Reserve System no Conselho de Governadores, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, ou como é popularmente conhecido, the Fed, é o sistema norte-americano de bancos centrais. O órgão tem como responsabilidade a normatização da economia americana. E este homem estava fortemente envolvido com a criação do Sistema de Reserva Federal americano. E por outro lado, a sua família estava fortemente envolvida com a IG Farben. A IG Farben foi a maior empresa de produtos químicos do mundo durante a sua época e teve um dos maiores booms industriais ao lado da Standard Oil Company, do Rockefeller e da General Motors. A IG Farben foi responsável por numerosos crimes de guerra, fornecendo armas aos nazistas e até financiando o Partido Nazista. A pergunta que fica é: por que o Sistema de Reserva Federal americano e os Rockefellers estavam envolvidos com a IG Farben? Há muitas evidências para provar que os dois lados da Segunda Guerra Mundial foram financiados pelas mesmas pessoas. O Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos ainda está em sintonia com a família Warburg, pois eles se transformaram em várias corporações multinacionais e instituições financeiras, como a Warburg Pincus. Com todas essas conexões, é fácil ver como os verdadeiros fundadores das Nações Unidas estavam ligados a muitos atos desumanos. Então, o que faz você pensar que hoje isso não acontece? E se as Nações Unidas lhe darem a ilusão de um corpo pacificador a fim de conduzir o caos, o medo e cumprir uma agenda que começou muito antes de todos nós nascermos? Mas estamos vivendo uma era de transparência. É preciso um grande despertar para que possamos compreender tudo o que acontece ao nosso redor. O assunto não acaba aqui. Você irá ver muito mais aqui no canal. Inscreva-se, porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim.
Ele tem contatos estranhos e usa um casaco marrom. Investiga histórias incríveis e as publica no canal.